Expulso do encontro. A incrível transformação que me fez revelar o oculto e surpreendente. Carlos estava sentado à mesa de reuniões, seu coração batendo acelerado dentro do paletó bem ajustado. A sala elegante estava cheia de colegas, mas a tensão no ar era palpável. O nome dele voou pela boca de Anderson, seu superior, como um golpe traiçoeiro. Carlos é um corrupto! Eu vi seus e-mails. As palavras ecoaram, cortando o silêncio como uma faca afiada. O calor tomou conta do rosto de Carlos, enquanto olhares de reprovação se voltavam para ele, como se fosse o mais miserável dos vilões. A humilhação era insuportável, e por um momento ele se sentiu despido, sem o peso da sua reputação e dos sonhos que construiu por anos. Depois da reunião, o escritório se transformou em um labirinto de sussurros maliciosos. A cidade pulsava lá fora, mas dentro dele um furacão de emoções girava. Ele sempre sonhou em ser um advogado respeitado, lutar por justiça, como sua avó sempre lhe ensinou nas histórias que contava ao pé da cama. Agora, a própria ideia de justiça parecia distante, como uma miragem. A tentação de vingar-se se insinuou na sua mente como um veneno doce. Mas a quem essa vingança realmente serviria? À noite, Carlos caminhou pelas ruas iluminadas de São Paulo. As luzes brilhantes contrastavam com a escuridão que ele sentia por dentro. Naquele momento de solidão, algo dentro dele começou a mudar. Ele sentou-se em um bar, sem saber que aquela decisão o levaria a um encontro transformador. Um advogado aposentado, com rugas que contavam histórias de um passado turbulento, sentou-se ao seu lado. "Você conhece a verdadeira luta pela justiça, rapaz?" perguntava o homem com um olhar penetrante. Carlos se sentiu compelido a desabafar, e isso reacendeu em seu coração uma chama antiga, uma vontade de ser verdadeiramente justo. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Restabelecendo laços com sua família, Carlos percebeu que tinha se afastado de quem realmente era. Ele havia se deixado levar pela pressão de uma carreira que não refletia seus verdadeiros valores. A liberdade de ser autêntico começou a emergir como um grito silencioso dentro dele. E junto com o advogado aposentado, elaborou um plano audacioso para expor a corrupção que tanto o oprimia. Ao se preparar para a batalha judicial, Carlos sentiu uma tensão crescente. Ele sabia que seu retorno ao tribunal teria um peso não apenas profissional, mas pessoal. Reavivar os laços com sua família exigia coragem, um perdão que talvez nunca tivesse buscado, mas que agora era necessário. Enquanto as primeiras testemunhas se apresentavam, um pensamento martelava em sua mente. Seria possível lutar por justiça e ao mesmo tempo preservar os laços familiares que quase se desvaneceram? E com isso, o coração de Carlos pulsava com a expectativa de que o verdadeiro teste de sua vida estivesse apenas começando. O sol raiava no céu, trazendo consigo a esperança de um novo dia. Para Carlos, a manhã após o encontro no bar parecia um divisor de águas. Caminhando em direção ao tribunal, sentia o peso de cada passo. A adrenalina pulsava em suas veias, misturada com uma ansiedade que lembrava a fúria de um mar revolto. Era o dia do seu retorno, e ele não poderia falhar. O salão da justiça estava repleto de rostos conhecidos, mas desta vez era diferente. Ele não era mais o advogado em busca de aprovação e reconhecimento. Agora, Carlos sabia que sua missão transcendia a ambição pessoal. Ele lutava por valores, por sua família e pelo direito de ser quem era de verdade. Quando adentrou na sala, seus olhos encontraram os de Anderson. O sorriso do superior, antes confiante, agora era uma máscara que mal escondia a inquietação. Carlos sentiu um frio na barriga,
mas se manteve firme. A primeira testemunha, uma funcionária que por muito tempo se sentiu intimidada pelo poder dos executivos da empresa, subiu ao banco. Com a voz trêmula, ela começou a expor o ambiente opressivo da corporação. Carlos a observava, notando a força que ela trazia consigo. Era como se a verdade, finalmente liberada, reverberasse pelas paredes do tribunal, trazendo mais luz ao que havia sido soterrado no escuro. "Você está fazendo a coisa certa", sussurrou ele, quase sem se dar conta. E foi então que percebeu. A luta dela era a dele. A cada revelação, o peso em seu peito se tornava mais leve. Mas a verdadeira transformação não estava a acontecer apenas com os outros. Acontecia dentro dele. Algo mágico surgiu daquela conexão, uma sensação de pertencimento e sinceridade. No intervalo, Carlos encontrou seu irmão, Lucas, que não via há meses. O encontro foi abrupto, como um choque elétrico. "Você teve coragem de voltar", disse Lucas, a voz rouca, cheia de emoções não ditas. "Eu sempre acreditei em você." As lágrimas ameaçaram brotar nos olhos de Carlos. Ele nunca soube como enfrentar a dor do afastamento, mas o olhar do irmão era um bálsamo que curava feridas abertas. "Eu só quero que possamos nos entender de novo", Carlos respondeu, com a voz embargada. O abraço que se seguiu foi carregado de saudade e regeneração. O que começara como um dia fatídico no tribunal, agora era um palco de reconciliação. Mas uma sombra ainda pairava. O julgamento não era só dos corruptos, mas também dele mesmo. As horas passaram e a tensão no ar cresceu. Anderson assumiu a palavra. Suas acusações eram afiadas. "Carlos, o que você tem a dizer em sua defesa?" O olhar do superior era desafiador, como a cobra pronta para atacar. Foi nesse momento que um novo insight atingiu Carlos. Ele viu que não estava ali apenas para se defender. Estava ali para se libertar. "Eu não sou o que vocês pensam." Suas palavras queimaram no ar. "Eu não vim para me vingar, mas para buscar justiça. Todos nós, juntos, somos responsáveis por isso." O público ao seu redor pareceu ficar em silêncio, absorvendo suas palavras. Isso não era apenas uma luta pessoal, mas uma convocação à ação coletiva. Enquanto o eco de suas palavras se dissipava, Carlos percebeu que o verdadeiro julgamento estava apenas começando. Recobrando coragem, ele decidiu não guardar a verdade só para si. O que ele revelaria a seguir poderia mudar não apenas seu destino, mas a trajetória de todos ao seu redor. Mas será que ele estava preparado para a enxurrada de consequências que sua sinceridade traria? E se os segredos que surgissem fossem mais assustadores do que ele poderia suportar? A batalha lhe estava longe de ser ganha, e Carlos sabia que o que viria a seguir poderia ser a sua verdadeira prova de fogo. O calor da sala parecia sufocante, como se o ar estivesse impregnado de tensão. Os olhares voltavam-se para Carlos, uma multidão de rostos na expectativa de suas próximas palavras. Ele não podia recuar agora. O que começara como um grito de libertação precisava se transformar em um rugido. "Eu sou parte disso", Carlos proferiu com convicção. O que deveria ser uma defesa agora se tornava um manifesto. Ele sentia uma energia vibrante, quase elétrica, pulsando dentro de si, como se cada palavra trouxesse consigo a força de todos que haviam sido silenciados. O que tinha a perder? Ele olhou para Lucas, que o observava com admiração e um leve aceno de incentivo. Era hora de agir. Essa empresa não é apenas um lugar de trabalho. Para muitos, é uma armadilha. Seus olhos queimavam enquanto falava. As práticas desleais, o medo constante, as vidas arruinadas, tudo isso veio de cima e muitos fecharam os olhos. Eu fechei os olhos. A confissão parecia um peso sendo tirado de seus ombros. O murmurinho entre o público tornava-se um eco de apoio, uma resposta à sua bravura. Os advogados de Anderson se entreolharam, surpresos, e Carlos percebeu que a maré estava mudando. Mas as lembranças do passado vieram à tona, uma dor aguda no peito. Ele se lembrou da pressão, do que perdera. Perdi a confiança em mim mesmo, no que eu representava. Fiz escolhas para agradar, para ser aceito,
e isso me afastou de quem eu realmente sou. Ele respirou fundo e viu a expressão de Lucas mudar, exalando um orgulho que Carlos nunca pensou que veria novamente. Sabia que estava construindo uma ponte entre eles, restaurando o que parecia perdido. Mas não estou aqui apenas para falar sobre mim, continuou. Estou aqui por todos que não conseguiram encontrar força para se levantar, por todos que sentiram o peso da opressão durante anos. Suas palavras ecoaram com um fervor que arrepiou a todos, desafiaram não somente Anderson, mas a própria estrutura do que estava diante dele. Os jornalistas que assistiam sentiam a história se desenrolar, suas canetas rabiscando freneticamente. Carlos percebeu que poderia ser maior do que qualquer um deles. A verdade tinha seu peso, e agora ele estava disposto a carregá-la. Todos vocês podem se fazer ouvir. O que acontece aqui não é apenas sobre um julgamento, é sobre mudanças. Precisamos assumir a responsabilidade, exclamou, a intensidade de sua voz vibrando pelas paredes do tribunal. Ele não tinha noção da repercussão que suas palavras começavam a causar, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. O espioneira era a luta em busca de justiça, e ele estava pronto para liderar. Mas a adrenalina não era a única coisa borbulhando em seu coração. Carlos sentia que o chão estava prestes a desmoronar sob seus pés. Os segredos que ele guardava poderiam desmascarar muito mais do que queria. Pensamentos rápidos passaram por sua mente. E se Anderson tivesse mais cartas na manga? E se os registros de sua própria conduta viessem à tona, derrubando tudo? E naquela fração de segundo, Carlos percebeu que não apenas a sua reputação estava em jogo, mas a segurança de todos que amava. Ele precisava tomar uma decisão. Era agora ou nunca. O olhar de Lucas lhe dizia que a esperança estava com ele. Mas os pensamentos eram como correntes em um rio revolto, puxando-o para lugares que ele temia. Eu preciso ser honesto, começou, hesitando apenas por um instante. O tribunal todo prendeu a respiração, aguardando o que viria a seguir. Seu peito se apertava, mas ele conseguiu respirar fundo, encarando Anderson, que também parecia mais nervoso agora. Mas até onde ele estaria disposto a ir por justiça? E se sua busca por liberdade abrisse as portas para uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar? As consequências poderiam ser devastadoras, mas ele sabia que não tinha volta. O momento da verdade estava chegando. Carlos hesitou, mas a atmosfera estava densa, como se o mundo ao redor estivesse esperando que ele tomasse a decisão. Ele olhou para Lucas mais uma vez e viu um brilho de esperança, um convite silencioso para se libertar. O que se escondia nas sombras de sua própria vida agora parecia mais aterrador do que qualquer olhar reprovador na sala. Quando finalmente falou, sua voz tremia, mas havia uma determinação que o impelia para a frente. Eu não posso mais esconder. Eu fiz parte disso, parte da corrupção, parte do medo. E a verdade é que eu também fui vítima. O murmúrio se intensificou, mas Carlos continuou. Ele se lembrou de noites insones, da culpa que o consumia e da dúvida que o atormentava. Sim, eu aceitei as regras. Eu pensei que era assim que funcionavam as coisas. Mas eu estava errado. Seu coração batia forte, quase como se quisesse se libertar do corpo. As pessoas aqui presentes merecem saber o que realmente acontece, merecem a chance de se levantar e lutar. Anderson, agora com uma expressão que mesclava raiva e desespero, se levantou. Isso é uma tentativa desesperada, Carlos. Seus erros não podem ser apagados pela sua bravata, gritou, sua voz ecoando pelo tribunal. Carlos encarou o executivo. Meus erros não podem ser apagados, mas eles não definem quem eu sou. Ninguém é só um erro. Suas palavras tomaram vida própria, ecoando através do ar pesado. Ele podia sentir o poder delas se espalhando. O apoio se fazia ouvir nas cadeiras, seus colegas e outras vozes se juntando a ele, cada vez mais forte. Você tem que parar com essa manipulação. A verdade vai prevalecer. Uma mulher na plateia gritou e outros logo se uniram a ela, formando um coro de apoio. A tensão tinha se transformado em um redemoinho de energia. Carlos olhou ao redor e viu pessoas deixando suas cadeiras, se levantando, como que finalmente dispostas a se fazer ouvir.
Os rostos de seus colegas estavam iluminados por um novo propósito. Havia uma onda de coragem começando a se formar. Ele percebeu que suas palavras estavam incitando uma revolução silenciosa, mas ele sentia que ainda havia algo a mais por vir, algo que o assombrava. Lembranças de um encontro secreto que tivera com outros membros da empresa emergiram em sua mente. Um acordo de silêncio. Uma reunião que selara o destino de muitos. Avisos que nunca foram ouvidos. O eco do que ele tinha vivido. Os rostos de pessoas que ele amava estavam no meio daquela confusão. Eu fui um deles, um que sabia e não disse nada, Carlos gritou, a revelação escapando como um grito primal. Eles nos ameaçaram, mas não mais. Estou aqui para pôr um fim a tudo isso. O tribunal estava em silêncio, cada um absorvendo a profundidade de sua confissão. Carlos percebeu que havia cruzado a linha. Ele precisava de coragem, não só para enfrentar Anderson, mas para encarar os fantasmas que o perseguiam. A reação foi imediata. Olhares de incredulidade, alguns que pareciam admirados, enquanto outros se entreolhavam, questionando a verdade do que ele acabara de revelar. Ele podia ver Lucas, parado, absorto, como se estivesse absorvendo cada palavra. O advogado de Anderson, já se preparando para rebater a situação, olhou para Carlos com desdém. E a má conduta, Carlos? Está pronto para pagar o preço por isso? Carlos sentiu um frio na barriga, mas não iria recuar. A verdade já tinha sido lançada ao ar, e não havia como voltar atrás. Estou pronto para encarar as consequências. Se a verdade for o preço, que assim seja. Neste momento, a sala se transformou em um campo de batalha de emoções. Carlos havia plantado a semente da mudança, mas o que viriam a seguir? Como ele poderia suportar não só as consequências do seu ato, mas também o que mais poderia surgir das revelações à frente? A tensão pairava, e ele sentiu que a luta estava longe de acabar. O clamor pela verdade tomaria forma, mas a que custo? O que mais esconderia em sua própria história? E o que mais poderia enfrentar para realmente se libertar? A pergunta ressoou em sua mente. Quais os limites da coragem? O próximo ato estava à beira de um precipício, apenas aguardando seu movimento. Carlos podia sentir os olhares sobre ele como um peso imenso. Cada reação, cada murmúrio era uma adição à montanha de emoções que agora o cercavam. A sala, que instantes antes estava agitada, agora respirava na mesma cadência. Ele estava no centro daquele furacão, e não havia como escapar. Com a voz embargada, Lucas se virou para o advogado de Anderson. Se você não está disposto a ouvir a verdade, então quem realmente está cego aqui? Sua bravura inflamou o espírito da audiência, enquanto os aplausos começavam a ecoar, a plateia se unindo em um coro de apoio irreprimível. Anderson, percebendo a perda de controle, gesticulou freneticamente. Silêncio! O que está acontecendo aqui? Isso é um tribunal, não um show! Mas a força da verdade se manifestava. O conteúdo da revelação de Carlos havia queimado as ilusões de muitos, e o avassalador desejo por mudança agora parecia palpável. Algumas pessoas choravam, outras sussurravam palavras de encorajamento, e o calor do momento permitiu que Carlos se sentisse mais forte. Eu errei, sim, Carlos continuou, firme como nunca. Mas o que importa é o que faremos a partir de agora. A corrupção floresce na sombra, e nós permitimos isso por muito tempo. É hora de iluminá-la. O advogado de Anderson parecia incapaz de disfarçar seu desespero. Você ainda é responsável pelo que fez. Seja lá o que você tentar, isso não apagará suas ações. A resposta do advogado soava vazia, como se sua influência estivesse se esvaindo. Carlos respirou fundo, sua mente flutuando entre a liberação e o medo das repercussões. Surpresas desagradáveis ainda aguardavam por ele, mas havia uma luz na escuridão, e era essa luz que ele escolhia seguir. Sim, sou responsável. Mas agora, juntos, podemos corrigir essas injustiças. Vamos desmascarar aqueles que pensam que estão acima de nós. Nesse momento elétrico, um eco de firmeza perturba o semblante de Anderson. Carlos, você vai se arrepender disso. Disparou com ameaças veladas, mas a resposta de Carlos foi decidida.
Não mais. Não vou mais permitir que o medo dite minha vida. A plateia explodiu em aplausos. As palavras de Carlos reverberaram em cada canto, como se despertassem memórias adormecidas e corações abafados pela opressão. Ele poderia ver outras pessoas se levantando, uma conexão se formando, um movimento reivindicando a sua voz. A coragem de um ressoava em todos, mas as sombras ainda espreitavam. Carlos não podia ignorar as mensagens recebidas, os rostos que ele havia visto naquele encontro secreto que o perseguia. Ele sabia que essa revelação não seria o fim, mas o começo de um caminho espinhoso. Os que estavam dispostos a lutar pela verdade enfrentariam não só a corrupção na empresa, mas, quem sabe, algo muito mais profundo. Esta luta está longe de ser apenas uma batalha de palavras, pensou Carlos, enquanto sentia o peso do olhar de Anderson sobre ele. E se essas pessoas decidiram se levantar, será que estou preparado para as consequências que isso trará? Naquele instante, ele não apenas sentiu apoio, também percebeu a responsabilidade que havia assumido. O tribunal poderia ser o primeiro passo de uma batalha maior, e enquanto o coro de vozes ao seu redor crescia ainda mais, ele entendeu que a luta pela verdade exigiria mais do que coragem. Seria preciso união, determinação e, talvez, sacrifícios. Qual seria o próximo passo? Carlos olhou para Lucas, que o incentivava silenciosamente. Ele sabia que o cenário agora era incerto, mas a determinação ardente em seu peito apagaria a escuridão, desde que houvesse pessoas preparadas para lutar ao seu lado. E a pergunta surgia mais uma vez. Até onde ele estaria disposto a ir por essa verdade? O tribunal pulsava com uma energia elétrica, cada batida do coração de Carlos ecoando como um tambor, ressoando na mente de quem ali estava. Mesmo com a adrenalina em alta, uma onda de dúvidas o atingia. Ele se lembrava do que estava em jogo. Amigos, família, o futuro incerto. Mas o que era a liberdade, se não uma luta por ver o mundo como ele realmente é? Conforme o clima se aquecia, Carlos respirou fundo. As palavras de Lucas o mantinham firme, mas um frio na barriga o alertava de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma determinação renovada. Ele se voltaria contra os que haviam se escondido nas sombras, mas havia uma questão maior. Quem ao seu redor estaria preparado para isso? A plateia estava empolvorosa e a atmosfera era pesada, carregada de expectativa. Anderson, agora com o semblante abatido, tentava recuperar o controle. Isso é uma afronta. Vocês não perceberam que ele só está tentando desviar a atenção do que realmente é? Mas suas palavras pareciam vazias, como um eco sem resposta. Carlos não se intimidou. A verdade é um farol que incomoda os acomodados. Ele olhou para a multidão agora saturada de emoção, sentindo a respiração coletiva, o calor humano de pessoas que, como ele, estavam cansadas de ser ignoradas. Estamos aqui para lembrar que não estamos sozinhos. O medo nos silenciou, mas não mais. Foi nesse instante que uma mulher de semblante firme e olhos decididos levantou-se na multidão. Carlos, você está certo. É hora de todos nós falarmos. Suas palavras reverberaram na sala, e Carlos percebeu que seu ato de coragem havia se transformado em uma onda. Outras vozes começaram a surgir, até que uma onda de apoio tomou conta do ambiente. Enquanto isso, no fundo da sala, alguém começou a gravar com um celular. Imagens da cena se espalhariam como fogo em campo seco. Carlos sabia que estava criando um momento que não seria esquecido facilmente. Não só por ele, mas por todos ali. Havia uma força em unidade, e por mais que houvesse riscos, valia a pena lutar. Porém, o olhar de Anderson não vacilava. Vocês ainda têm tempo para se afastar. Não brinquem com o que não entendem. Suas palavras pareciam ameaçadoras, mas agora soavam como fraqueza. Os murmúrios da plateia se intensificaram e a confiança parecia crescer na sala. Se o que fizemos até aqui foi errado, que o sejamos, mas agora não temos como voltar atrás. Carlos exclamou, o fervor em sua voz inflamando ainda mais a plateia.
Sentia que cada palavra era como uma flecha cravando a verdade nas consciências alheias. Mas uma nova angústia tomava seu coração. E se essa luta trouxesse consequências inimagináveis? O que aconteceria com aqueles que começavam a se levantar? Tal pensamento o perseguiu como uma sombra, mas a força da união o sustentava. Ele havia se tornado a voz de um movimento, e mesmo se o medo tentasse tomar conta, a luta pela verdade era mais forte. Enquanto aos poucos a audiência começava a se calar, refletindo sobre as consequências que poderiam advir de sua manifestação, Carlos lançou um olhar desafiador a Anderson. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas nessa batalha ele não lutava apenas por si mesmo. Ele estava lutando pela vida de muitos, pela justiça que muitas vezes se escondia sob camadas de corrupção. E, enquanto as emoções fervilhavam, uma nova mensagem surgiu em seu celular. Seus dedos tremiam ao abrir, e seu coração se apertou ao ler as palavras. Sabemos sobre você, e o que você está fazendo. É melhor ter cuidado. O frio da ameaça era palpável, mas ao mesmo tempo, uma chama de determinação acendeu em seu interior. Carlos sabia que essa luta estava longe de acabar e que o tumulto ao seu redor era apenas o começo. Agora, mais do que nunca, ele precisava tomar uma decisão. Como seguir em frente? O desafio de expor a verdade tinha um custo, mas ele não podia silenciar a voz de quem buscava justiça. E naquelas letras frias, a pergunta ecoava: até onde você realmente irá por essa verdade? O tribunal ainda ardia com a tensão, como se a sala estivesse prestes a explodir em chamas. Carlos sentia seu coração acelerar e a mensagem em seu celular parecia queimar em seus pensamentos. Sabemos sobre você e o que você está fazendo. Ele sabia que aquelas palavras não eram apenas uma ameaça vazia. Eram um exemplo claro do que o poder poderia fazer para silenciar vozes como a dele. Mas agora não havia como voltar atrás. O murmúrio da plateia cresceu, um coro de indignação que subia como um mantra. E se eles estiverem certos? E se tudo o que estamos fazendo for em vão? Um pensamento sombrio se insinuou em sua mente, mas a resposta pulsava com mais força. A verdade importava. E se precisasse, ele desafiaria não só o sistema, mas os medos enraizados na alma de cada um ali presente. Nesse instante, Carlos sentiu a mão de Lucas em seu ombro. Uma conexão silenciosa, um lembrete de que não estava sozinho nessa luta. O amigo, com seu jeito sereno, lhe deu um olhar que dizia tudo. Vamos juntos. E aquelas simples palavras foram como um sopro de vida. O calor da presença de Lucas, assim como o apoio crescente da plateia, encheu Carlos de força. Ele se virou novamente para a multidão. Esta é a nossa chance. O que somos se não lutarmos pelos nossos direitos? O que somos se deixarmos o medo nos dominar? Ouvir seus próprios gritos incitantes o empoderou. Cada rosto na plateia parecia se transformar, mostrando determinação e coragem, todos prontos para seguir adiante. Mas até onde essa coragem os levaria? Carlos não poderia ignorar a possibilidade de que, ao se levantar, os efeitos poderiam ser devastadores. Ele olhou ao redor, absorvendo a força de cada pessoa ali presente, sempre lembrando que a luta dele não era pessoal. Era por cada vida afetada pelo sistema corrupto, por cada lágrima deixada para trás. Anderson parecia mais nervoso agora. As palavras de Carlos estavam reverberando, estavam plantando sementes de esperança onde antes havia desespero. Vocês não veriam isso como uma vitória? Vão se deixar calar mais uma vez? Sua voz soava cada vez mais fraca, e Carlos, percebendo isso, aproveitou-se da oportunidade. Quando deixamos de acreditar que podemos mudar, perdemos tudo. A mudança começa aqui, agora, com todos nós. A plateia explodiu em aplausos. As emoções estavam à flor da pele. Lágrimas escorriam em rostos que antes estavam marcados pela incerteza. No entanto, Carlos sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Com um gesto decidido, ele levantou 3 dedos, um símbolo de resistência e esperança,
e viu aqueles mesmos dedos sendo erguidos por outros ao seu redor. Aquela imagem se tornava mais poderosa a cada segundo, como um cordão de força unindo aqueles que ansiavam por liberdade. Mas, no meio desse sentimento de união, uma nova mensagem surgiu em seu celular. Ele hesitou ao ler. Hoje, você e seus amigos vão aprender uma lição. A verdade tem seu preço. O coração de Carlos disparou. Era uma ameaça, uma promessa de que não teriam descanso. As sombras que até então pareciam distantes, agora estavam muito mais próximas. A adrenalina voltou a correr pelas veias dele. Quais passos deveriam dar agora? A coragem que sentia por um momento era acompanhada pela urgência da necessidade de agir. E rápido. Uma decisão tinha que ser tomada. Confiar nos seus amigos e na comunidade? Buscar segurança antes da luta? Ou avançar, mesmo sabendo que os riscos eram altos? O peso da escolha se desdobrava à sua frente. Como seguir em frente agora que sabia que estavam sendo observados? A pergunta pulsava em sua mente, enquanto ele olhava para os rostos ao seu redor. Cada um deles estava ali, pronto para combater. E no silêncio crescente entre os murmurinhos, ele sabia que o próximo passo não era apenas seu, seria de todos. Naquela sala, a conexão era palpável, mas a verdade é que nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. A batalha entre luz e sombra acabara de começar. A pergunta mudava de foco. Como lidar com as consequências que a verdade chorava por mostrar? A plateia estava envolta em um silêncio pesado e tenso. Carlos podia sentir a percepção coletiva, como se todos esperassem de braços cruzados pela sua próxima ação. Ele os olhou nos olhos, cada um refletindo uma expressão de inquietação e determinação. Aquela era a hora de decidir, e ele sabia que o peso da escolha não recairia apenas sobre ele, mas sobre todo aquele grupo que esperava um sinal. "Precisamos agir", ele exclamou, sentindo a urgência nas palavras. O murmúrio aumentou, mas ainda assim parecia longe, como se um muro invisível os separasse do verdadeiro sentimento de unidade que todos tanto desejavam. Ele respirou fundo e tentou canalizar a energia daquele momento. A mensagem que recebera não era algo que poderia ser ignorado. Na verdade, não eram apenas palavras, eram um aviso de que forças poderosas estavam se preparando para atacar. Se recuarmos agora, estaremos entregando nossas vidas a esses opressores. Vamos tomar a nossa verdade e transformá-la em resistência. A multidão responde com aplausos, mas Carlos podia ver a hesitação nos rostos de alguns. Ele precisava fazer mais. Avançou alguns passos à frente quando uma voz familiar ecoou atrás dele. Era Ana, que até então se mantivera na retaguarda, observando com os olhos arregalados. "Mas e se eles nos encontrarem? E se a repressão for mais forte do que nossas vozes?" Sua preocupação era genuína e chamava a atenção de muitos. Carlos sabia que aqueles pensamentos eram o eco de medos profundos, mas também compreendia que ceder ao pânico era o que eles queriam. "Ana", ele começou com a voz firme. "A luta pelo que acreditamos sempre vai gerar riscos. Mas o que é viver se não tivermos algo que valha lutar? Nossos filhos e nossas comunidades merecem lutar por um mundo melhor." Enquanto falava, uma onda de emoção tomou conta de Carlos. Ele podia sentir seu coração pulsar, cada batida ressoando com a força de cada um ali presente. Aquela conversa estava se transformando em um movimento, e devagar, os rostos angustiados começavam a mostrar segurança. A plateia começou a se unir, formando um círculo em torno de Carlos. Aquilo era mais do que um momento, era a construção de uma identidade coletiva. Ele olhou novamente para Lucas, que estava sempre ali, e viu a determinação refletida em seu olhar. Se fossem avançar, agora seria o momento. "Vamos nos reunir na praça amanhã à noite", Carlos declarou, a voz mais firme do que nunca. "Vamos expor nossas verdades. Precisamos mostrar a este sistema que temos uma voz e que nada pode nos calar." O clamor da multidão subiu novamente, dessa vez palpável e caloroso, carregado de promessas de apoio. Mas ainda havia uma sombra pairando.
Carlos não conseguia ignorar a advertência. Algo sombrio estava à espreita. Enquanto o fervor da plateia crescia, sua mente girava, pensando nos possíveis atos de retaliação. Como seriam suas vidas após essa decisão? Uma dúvida pairava em seu peito, e se tudo o que estavam construindo desmoronasse rapidamente? Com o olhar direcionado à plateia, Carlos lembrou-se dos valores que os uniam. Aquela luta não era só dele, era uma busca coletiva. Ele precisava revelar o que estava por trás das ameaças, mas para isso levaria a todos. O pensamento o inquietava, e a sensação de que poderiam estar navegando em águas perigosas crescia. Em um momento, a imagem daquelas 3 palavras que apareceu em seu celular voltou à sua mente. A verdade tem seu preço. O que isso significava para todos eles? Olhando nos rostos que mais amava, Carlos se perguntou se estava pronto para enfrentar o que viria a seguir. Vamos juntos, por nós, por nossos sonhos. E assim o grito de esperança ecoou, mas no fundo a sensação de que uma tempestade estava se formando era inegável. A noite se torna um manto pesado e Carlos não pode deixar de pensar. Eles realmente estavam prontos para enfrentar essa verdade? O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu também estivesse nervoso com o que estava por vir. Carlos acordou com o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O som do vento sussurrava promessas e ameaças enquanto ele se levantava. Uma parte dele desejava que o dia fosse normal, que a vida pudesse seguir sem sobressaltos. Mas a outra parte precisava da luta, precisava de um novo começo. Ana chegou logo após o café. A expressão dela ainda carregava a insegurança que ele vira no dia anterior. E se os planos não derem certo? E se precisarmos de um plano B? Sua voz tremia, um reflexo do medo compartilhado por muitos. Carlos respirou fundo. Estamos escrevendo nossa própria história, Ana. Cada um de nós é uma página. Não podemos permitir que o medo nos impeça de seguir em frente. Precisamos acreditar que a nossa verdade vai ecoar. Ele sabia que aquelas palavras eram tanto um convencimento quanto um mantra para si mesmo. Chegaram à praça ao entardecer e logo perceberam que um grupo considerável já se formara. Havia bandeiras tremulando, cartazes, e a sensação de um espírito comunitário começava a tomar conta da atmosfera. As vozes se elevaram em cânticos, mas Carlos podia sentir uma tensão pulsando no ar. A vibrante expectativa foi ofuscada por sussurros discretos e olhares nervosos. Enquanto observava a multidão, Carlos lembrou-se do primeiro encontro em que acreditaram juntos. Como tinha sido um marco na vida deles, e agora ali estavam, prontos para se manifestar. Ele pediu silêncio e olhou para aqueles rostos familiares. Hoje estamos aqui para gritar por justiça, por esperança. Ele não podia deixar de notar a adrenalina e a paixão crescendo dentro de si. Eram palavras simples, mas estavam carregadas de anseio. No fundo, cada um ali sabia que a batalha que se aproximava era mais do que apenas protestar contra um governo opressor. A luta era contra o medo, a privação e a insegurança que tinham permeado suas vidas por muitos anos. Aquela realidade gritando por transformação. Mas, antes que qualquer um pudesse processar a gravidade do que estavam prestes a fazer, um rugido distante rompeu a serenidade da noite. Os corações pararam por um segundo, e todos olharam para o local de onde o som provinha. A multidão se contraiu, as vozes abafadas por um receio súbito. Carlos sentiu o pânico correr por suas veias. — O que foi isso? Perguntou alguém. Um grupo de homens uniformizados começou a se aproximar, com feições impassíveis e uma postura ameaçadora. Silêncio. Não era apenas o som da repressão que trazia frio na barriga. Eram os olhos daquelas pessoas, as preocupações de quem arriscava tudo por um futuro melhor. Carlos ergueu uma mão, tentando recuperar o controle. — Fiquem unidos! Não podemos deixar que o medo nos divida. Ele sentia a adrenalina enquanto a tensão se acumulava. Mas, no fundo, a dura verdade o assolava. Essa luta poderia custar mais do que poderiam imaginar.
Então, enquanto os primeiros passos firmes dos oficiais ressoavam na calçada, Carlos percebeu que sua vida mudaria para sempre. Aquela não era apenas uma manifestação, era uma passagem. E o que ele estava prestes a descobrir, talvez nunca pudesse ser desvelado sem que a sombra se tornasse luz. O momento de verdade havia chegado. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde eles iriam para proteger a sua verdade? Carlos olhava nos olhos da multidão, sentindo a pressão de cada batida de coração à sua volta. A tensão no ar subiu como uma onda prestes a quebrar. Aqueles homens uniformizados se aproximavam com a firmeza de uma tempestade, e o medo começava a ser palpável entre eles. Mas Carlos se lembrou do porquê estavam ali. Pela verdade, pela justiça e por um futuro onde poderiam viver sem temores. Ele respirou fundo. "Não vamos permitir que eles nos dividam", gritou, tentando infundir coragem nos rostos ansiosos. As pessoas começaram a erguer os cartazes e as bandeiras novamente, criando uma barreira de determinação e resistência. Cada passo dos oficiais parecia um eco da opressão, mas cada grito da multidão era uma afirmação de que eles se recusariam a recuar. "Estamos aqui para reclamar nossos direitos, não para ser silenciados." Carlos, agitando seu braço no ar, percebeu que a adrenalina o impulsionava. Ele viu Ana ao seu lado, a princípio tensa, mas agora seus olhos brilhavam com um misto de insegurança e coragem. Os oficiais pararam à frente. Seu líder, um homem corpulento com uma expressão inexpressiva, levantou a voz. "Vocês têm que se dispersar. Esse ato é ilegal." A multidão hesitou diante da força policial, mas Carlos levantou a cabeça. "Ilegal? E o que é a opressão, senão o verdadeiro crime aqui?" Ele sentiu que suas palavras eram um eco de todas as vozes que se sentiram impotentes. E quando olhou para seu irmão Lucas, que se aproximou, sentiu a força do apoio familiar. "Carlos, estamos juntos", Lucas afirmou, olhando para ele com determinação, e aquela simples frase foi como um bálsamo que acalmou. Carlos entendeu que não poderiam recuar agora. Ele deu um passo à frente, a multidão se movendo atrás dele como um mar de coragem. "Se é com violência que eles pretendem nos deter, então que fique claro que não se levanta uma voz sem resistência. Vamos nos unir." O líder policial hesitou, como se tivessem aberto uma chave inesperada do outro lado. A multidão começou a cantar, uma música antiga de esperança que iniciou uma onda de força. Cada voz se sobrepunha à presença opressora. E mesmo com a adrenalina à flor da pele, Carlos percebeu que havia algo significativo ali. Então eles avançaram, um movimento em massa que transbordava paixão, que fazia o chão tremer sob os pés. A resistência não estava apenas em enfrentá-los, mas em se unirem diante do que representavam. O desejo profundo por mudança transcendeu qualquer medo que poderia existir. "Não se omitam! Este é o nosso momento." A voz de Carlos tomou força, e enquanto ele falava, percebeu que o que realmente importava não era apenas a sua luta, mas a de todos que estavam ali, ansiosos para transformar sua realidade. À medida que a música ecoava e a união moldava a cena, Carlos viu os oficiais começarem a recuar. Aquela não era uma simples manobra intimidatória. Era um reconhecimento do poder coletivo que estava se formando diante deles. A transformação estava se desenrolando, e seus olhos brilharam com a luz de 1000 esperanças. Mas, e depois? Quando as vozes se calassem e as evidências de uma possível repressão abaixassem, Carlos sabia que a luta estava longe de terminar. A verdade é um caminho longo e espinhoso. No fundo, a mensagem em seu celular ecoava em sua mente, um lembrete de que o custo da verdade era alto. Ele olhou para Lucas, para Ana, para todos que estavam ali, e a pressão subiu mais uma vez. De repente, as causas externas pareceram menores do que a unidade que tinha sido construída. Aquela noite estava marcada para sempre. Enquanto a multidão continuava unida, Carlos sentiu que, talvez, a verdade realmente pudesse prevalecer. Ele não estava apenas mudando a sua história, e sim a de todos ali. A luta tinha começado, mas dentro dele,
um novo entendimento se formava. Mais que capítulos de um livro, a história estava escrita nas ações de cada um e a coragem de se levantar. E quando olhou mais uma vez para alvos de resistência, soube que não estava lutando sozinho. A história deles tomaria forma a partir daquele dia. Carlos sorriu, percebendo que a luz da mudança finalmente começou a brilhar, iluminando não só suas vidas, mas as de todos que tinham sido silenciados. Consciente de que este era o momento de ser ouvido e que muitos estavam ali para levantar a voz, ele proclamou: "Estamos juntos na luta pela nossa verdade." E enquanto as vozes se erguem em uníssono, ele sentiu que finalmente estavam, enfim, onde precisavam estar. Era o início de uma nova era de libertação e, com ela, a promessa de transfiguração e esperança tanto no presente quanto no futuro. E assim, a bravura que emanava da multidão parecia infinita, como um rio impetuoso, mudando o curso da história à sua frente, enquanto sua batalha pela verdade apenas começava. Agora, mais do que nunca, é o seu momento de se juntar a essa luta. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa jornada de transformação. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a verdade pode trazer justiça e esperança. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio.